Olá, tudo bem? Estamos começando um novo episódio do Café Cognitivo Papo Jovem, um projeto dos estudantes de psicologia da UCP sob a orientação da professora doutora Diana Ramos de Oliveira. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sentido de vida na pandemia. O que você sentiria se estivesse trancado em um galpão sujo e frio, com fome, medo e doente, e sem expectativa de que tudo isso fosse acabar? Você conseguiria se sentir minimamente bem em meio a todo esse sofrimento? Foi com essa situação que um certo prisioneiro se deparou quando estava sendo transportado para um campo de concentração nazista, que era uma enorme prisão que a Alemanha controlava na Segunda Guerra Mundial. Ao vivenciar as dores desse período, o prisioneiro, que era o médico Viktor Frankl, começou a se questionar se poderia haver um sentido para a vida diante de tanto sofrimento. Para suportar todos esses horrores, ele pensou em reencontrar sua esposa, que havia sido levada para um outro campo de concentração. Também pensou em seu trabalho, que nessas circunstâncias significava ajudar seus companheiros que haviam perdido o sentido de vida. Você conseguiria fazer uma relação entre essa situação e a pandemia de hoje? Diante do sofrimento pelo qual muitos de nós estamos passando, como confinamento em casa, o medo da morte, a perda de entes queridos e a falta de uma perspectiva para o futuro, é possível termos uma atitude positiva diante de tudo isso? Com certeza não é algo fácil, mas a gente acredita que sim. E para isso, a gente vai falar um pouco sobre uma coisa chamada logoterapia. A logoterapia, que foi uma criação do médico Viktor Frankl, é uma ferramenta que nos ajuda a pensar e a buscar o sentido da nossa própria vida. Esse sentido de vida é aquilo que mais motiva o ser humano a ser feliz e a superar as suas maiores dificuldades. A gente consegue perceber, então, que cada pessoa possui um sentido único e diferente da outra. Aquilo que me realiza e me faz bem pode ser completamente diferente daquilo que te realiza ou te faz bem. Então, dentro da logoterapia, a gente pode encontrar um sentido para a nossa vida de 3 formas diferentes. Criando um trabalho ou praticando um ato para uma outra pessoa, experimentando algo ou encontrando alguém, ou pela atitude que tomamos diante de um sofrimento que nós mesmos não podemos evitar. A gente falou agora há pouco de como Viktor Frankl pensou em sua esposa e como ele ajudou seus companheiros na prisão a suportar o sofrimento e encontrar um sentido para sua vida. Ou seja, a própria experiência dele nos faz perceber a importância de encontrarmos ou pensarmos em encontrar alguém ou de realizarmos um trabalho importante para uma outra pessoa. Agora que a gente sabe um pouco mais sobre a logoterapia e sobre o sentido de vida, consequentemente, a gente podia usar algumas ferramentas da logoterapia para nos ajudar a atravessar as dificuldades impostas pela pandemia. Para começar, a gente percebe que ninguém pode permanecer totalmente isolado ou indiferente das outras pessoas. Se nós permanecermos presos em nós mesmos numa postura individualista, a gente não vai ser capaz de enfrentar as dificuldades da pandemia. Nós sabemos, por exemplo, que só através da vacinação da maioria das pessoas é que poderemos sair dessa situação. Também sabemos como é importante evitarmos as grandes aglomerações e como é importante usarmos máscara. Ou seja, só ao sairmos de nós mesmos, indo em direção ao outro, é que podemos encontrar um sentido para a vida. Então, como ir ao encontro de uma outra pessoa? O trabalho que escolhemos pode nos levar nessa direção. Quando a gente pensa em um trabalho, a gente pensa naquilo que nós podemos ganhar, naquilo que pode satisfazer nossas necessidades de vida,
como garantir um lar para a gente, para nossa família, ou comprar algo que a gente quer muito. Essas coisas são muito importantes e com certeza nos fazem bem. Mas quando a gente pensa em ir ao encontro de uma outra pessoa, a gente pensa em como o nosso trabalho pode ser útil e beneficiar a vida de mais pessoas. Essa troca que existe entre a gente e o outro pode ser tão boa para nós mesmos quanto para as outras pessoas. E com certeza isso nos ajuda a superar as dificuldades que surgem nas nossas vidas, como atualmente é o caso da pandemia. Assim, a gente pode perceber como a nossa vida se torna um pouco mais leve e com um pouco mais de sentido. Por exemplo, quando a gente está realizando algum tipo de trabalho, a gente pode imaginar como essa nossa atividade afeta a vida das pessoas próximas a gente e como afeta a vida das pessoas que se relacionam com o nosso trabalho. Ainda que a nossa atividade não envolva diretamente contato com outras pessoas, sempre é possível pensarmos em como afetamos a vida de outros e como os outros afetam a nossa vida, consequentemente. Quando você se imagina trabalhando, como você consegue ver seu trabalho interagindo e afetando a vida de outras pessoas? Afinal, todos os trabalhos afetam de alguma forma outras pessoas, porque todo trabalho possui utilidade para a sociedade. Porém, muitas vezes atuamos numa área que nos garante salário para pagarmos nossas contas, mas que não é aquela em que gostaríamos de atuar. Então, a gente pode pensar numa distinção importante entre profissão e trabalho. Quando a gente pensa em profissão, a gente pensa na atividade que nos garante o sustento da nossa vida. Já quando a gente fala em trabalho, a gente deve pensar em algo maior em que a gente se realiza, porque a gente coloca algo da gente no mundo. Então, se não gostamos da profissão que nos paga um salário, não significa que não possamos ter um trabalho nosso. Não significa que não possamos colocar nossa marca no mundo. Se trabalharmos num escritório, mas nosso interesse é a dança, a gente deve tentar criar espaço para essa arte. O hobby, que é a atividade de lazer, ela pode se tornar aquilo que nos dá essa ideia de trabalho. É um trabalho que implica colocarmos nossa marca no mundo. Se a gente ainda não encontrou esse tipo de atividade, a gente pode usar um pouco da nossa imaginação. Talvez ela nos ajude nessa busca. A imaginação, ela pode ser uma aliada poderosa nos nossos momentos mais difíceis. Como a gente falou agora há pouco, um homem achou forças para sobreviver ao sofrimento de um campo de concentração ao lembrar da sua esposa e percebeu que sua vontade de reencontrá-la era tão forte que ele era capaz de continuar lutando pela sua vida só para vê-la novamente. Sua mente imaginou como seria bom viver esse momento. No nosso dia a dia, a gente não costuma dar tanta importância à criatividade da nossa mente. Seja por estarmos muito ocupados e também muito preocupados com atividades mais urgentes, a gente não percebe como a nossa mente se mantém movimentada, cheia de pensamentos, cheia de memórias, ideias. Então, quando a gente se dá conta de tudo isso, a gente pode refletir se não valeria a pena pensarmos em outras coisas que a gente não havia dado tanta importância, como no impacto do nosso trabalho na vida de outras pessoas. Além disso, nossa imaginação pode nos auxiliar no enfrentamento de algum problema que nós não podemos evitar? Como a gente falou antes, a logoterapia ensina pra gente que, dependendo da atitude que tomamos frente a um sofrimento que não podemos evitar, podemos encontrar um sentido para a nossa vida. Por conta disso, nossa imaginação pode mesmo nos ajudar a passar por problemas difíceis. Já falamos da pandemia, mas e todos os outros problemas que nos afetam no dia a dia? Por mais difíceis que eles pareçam ser, vale a pena pelo menos a gente usar nossa imaginação para pensarmos de forma diferente nesses problemas que parecem não ter fim. Bom,
A gente falou aqui sobre um tema muito importante que pode nos ajudar no enfrentamento da pandemia e até nas nossas questões mais pessoais. A gente pode lembrar os pontos principais da nossa conversa de hoje. Então, quando a gente fala sobre sentido de vida, a gente fala sobre a logoterapia, que foi uma ferramenta criada pelo médico Viktor Frankl. A logoterapia diz pra gente que é possível encontrar um sentido de vida de 3 formas diferentes: criando um trabalho ou praticando um ato para uma outra pessoa, experimentando algo ou encontrando alguém, ou pela atitude que tomamos diante de um sofrimento que nós não podemos evitar. Conversamos sobre a importância de termos um trabalho que beneficie a gente e os outros, e falamos sobre a nossa imaginação, em como ela pode nos ajudar quando temos que enfrentar um problema muito difícil. Bem, nós ficamos por aqui agora. Obrigada pela nossa conversa de hoje e até o próximo episódio do nosso podcast Café Cognitivo Papo Jovem.